Então, agora sobre o segundo trabalho, ele foi realizado no ano de 2022. Eu vou destacar os autores mais à frente. E ele vai abordar sobre as dificuldades acadêmicas enfrentadas por estudantes com TDAH. E ele vai verificar as diversas dificuldades atreladas devido a esse transtorno, incluindo os problemas na implementação de estratégias de aprendizagem de estudo, como manter a atenção, lembrar o que foi lido, fazer essas anotações quando ouvir o professor, preparar-se para um exame, planejar e escrever tarefas a tempo. Essas dificuldades estão relacionadas às funções executivas, como destacam os autores, e podem prejudicar a memória de trabalho, a gestão das emoções desse aluno. Além disso, os alunos com TDAH podem enfrentar dificuldades em gerir as emoções, o que afeta, né, diretamente o seu desempenho acadêmico. E a falta de confiança e a baixa autoeficácia acadêmica também relatadas influenciam a motivação e a persistência em dominar tarefas acadêmicas, terminar tarefas acadêmicas difíceis. Esses alunos tendem a escolherem recompensas imediatas, menores, em vez de recompensas maiores, que requerem mais tempo para serem obtidas, o que pode levar à procrastinação. Isso é um ponto aí de atenção. Agora eu vou mostrar um gráfico no qual aqui tem o nome dos autores. Eu não coloquei, eu não falei, porque eu tenho um pouco de dificuldade de pronunciar esses tipos de sobrenome. Mas aqui nesse gráfico a gente traz os dados que o autor coleta sobre o percentual apresentado para cada subtema, que refere-se à proporção de participantes que relataram essa dificuldade. Então, vai uma escala de 0 a 100 numa porcentagem, e a atenção ela foi relatada como 100%, a regulação emocional ela é um pouco abaixo de 50%, as motivacionais acima de 50%, o gerenciamento do tempo um pouco abaixo dos 50%, uma outra também que já chega a ser quase 50% dos participantes pontuarem era a inibição, que está atrelada à dificuldade em resistir às distrações. Um pouco abaixo tem a memória de trabalho e também num valor considerável aí a gente tem a organização e o planejamento. O que a gente pode pontuar aí que a maioria delas já estão praticamente acima de 30%. Agora a gente vai falar um pouco sobre os relatos, mas antes eu quero trazer um segundo tema que é abordado nesse trabalho, que foi em relação a se identificar como uma pessoa com TDAH. E esses alunos relataram sentimentos de inadequação e autoestima prejudicada, comparando-se aos seus colegas neurotípicos. Ainda comenta também sobre a falta de adaptações para suas necessidades dentro desse sistema de ensino. E dentro dessas instituições de ensino superiores, eles são vistos como incompatíveis com o estilo de aprendizagem dos alunos com TDAH. E esse ensino tradicional tende a aumentar esses problemas enfrentados por eles. Além disso, o diagnóstico de TDAH, ele pode também ser estigmatizante, levando à internalização de crenças coletivas, dúvidas sobre habilidades e autoestima. Em conclusão do estudo, destaca a importância de compreender as experiências desses alunos no ensino superior, visto que enfrentam desafios significativos que podem afetar esse sucesso acadêmico. Perante disso, desenvolver um ambiente de aprendizagem mais inclusivo para atender essas necessidades desses alunos é crucial. Buscar também estratégias para aumentar essa motivação, esse gerenciamento do tempo, podem ser componentes cruciais. E um ponto importante que eu até destaquei aqui é buscar sempre com os alunos saírem da transição da intenção para a ação. Isso é fundamental e vai trazer aí uma melhora no desempenho acadêmico e o enfrentamento dessas suas dificuldades. Por fim, eu trouxe um quadro de relatos com cada um dos trechos que dentro desse trabalho é pontuado pelo autor
nas falas que os próprios alunos do ensino superior com TDAH comentam durante as entrevistas. Muitas vezes tudo me parece relevante na aula, eu tenho dificuldade em sintetizar e dizer para mim mesmo: isso é irrelevante? É isso, isso é irrelevante. Mesmo com 72 miligramas, tenho dificuldade em acompanhar uma aula. Se eu ouvir o professor, fica mais difícil fazer anotações. É como um ou outro. No começo, fazer anotações nas aulas era muito complicado. Eu tive dificuldade em me concentrar, que o professor dizia e escrever ao mesmo tempo. Embora tenha sido difícil, com o tempo eu finalmente consegui. Então, eu ouço e ouço, e chega a um ponto em que não ouço mais, porque tudo é importante. Quando eu tentava ler, demorava uns 15 minutos e eu estava exausta. Tive que tirar uma soneca de pelo menos uma hora para superar isso. Só uma observação, eu me sinto muito assim quando eu tenho aula de inglês, eu fico muito cansada. Mas prosseguindo. É como se o nível de um estouro aumentasse quando tenho muitas tarefas a fazer e não consigo enxergar o caminho com clareza. Sei que vou conseguir, mas por enquanto é demais. Fiz um exame na única matéria que achava que conhecia razoavelmente bem, mas o exame não foi bom, porque perdi muita autoconfiança e tive muitas lacunas durante o exame. Parecia que esqueci quase tudo e fiquei muito desapontado. Eu fico muito estressado, tenho dificuldade em confiar em mim. Isso também está afetando a minha autoestima, de modo que sempre tenho medo de não ser bom o suficiente. Acho importante aqui evidenciar, tem alguns trechos, igual o próximo, que ele foi pontuado pela mãe. Contava durante as entrevistas a participação da família também. Então, abre aspas, ela coloca, ó, ela está sempre ansiosa para saber se vai passar ou não. E se ela passa, fica ansiosa para passar no próximo semestre. Agora, prosseguindo, se alguém me diz algo desagradável, isso me pesa por muito tempo e fico muito irritada. É claro que, falando agora na minha opinião pessoal, eu fico com muita identificação em vários comentários, mas esse daqui em si eu acho que é um ponto muito importante que eu me sinto também diversas vezes assim. Mas vamos lá. Então, abre aspas, posso fazer um plano, mas depois tem que ser executado. No momento, escrever é muito difícil, porque faço meu próprio horário. É um grande desafio. Eu tento definir minha própria rotina, tento dedicar tempo, mas tenho muita dificuldade em manter uma rotina. Tenho dificuldade em priorizar meu tempo. É como se estar em uma esteira e ter que pular obstáculos e não querer cair. Isso resulta em muitos atrasos. Eles também têm muito o que administrar na universidade. Há muito mais estudo, mas requer gastar um pouco de tempo lendo. O aspecto financeiro também é um problema, porque muitas vezes os alunos precisam ter um emprego. Por mais que essa pesquisa ela foi feita em outro país, a gente consegue ver várias situações, né, são muito reais também dentro da universidade no Brasil. E um deles é esse também, esse destaque sobre a questão financeira. Agora, continuando, eu chegava a sobrecarregar minha agenda, porque eu quero fazer tudo. Um dia quero fazer tudo, mas isso é déficit de atenção. Não vemos o tempo real. Contar um pouco, eu cheguei a um momento na minha graduação que eu tava, tipo, com 4 projetos de extensão. E realmente eu sei o que é isso. A gente fica empolgado, vai pegando demandas e demandas e demandas, depois fala, Jesus, meu Deus, o que que eu aprontei? Mas é claro que são casos e casos, a gente tem que ter esse cuidado em falar, mas só aproveitando para compartilhar alguns casos que eu vivenciei também dentro da faculdade.
Mas dando prosseguimento, sai tão rápido quanto entra. Outro grande problema é que me vejo diante de um enorme corpo de ideias, muitas ideias. Essa última fala, eu me vejo muito assim, às vezes, quando eu estou precisando demonstrar alguma coisa. Eu vejo diversas saídas para fazer isso, de vez, tipo, parar, refletir qual que é o melhor caminho a tomar. Às vezes eu só saio para o primeiro caminho que eu vejo à minha frente. Só que com isso eu perco tempo no desenvolvimento para chegar num lugar onde eu não desejo. Aí eu tenho que voltar e refazer tudo. Eu não consigo ter essa paciência, essa reflexão antes de começar a executar a demonstração, no caso de um teorema, enfim. Por fim, eu deixo aí a referência, a fonte do trabalho que foi a utilizada nessa parte desse áudio em questão. Antes de finalizar esse áudio, eu quero deixar aqui evidenciado quais foram as referências utilizadas tanto nesse último trabalho, que aborda sobre a dificuldade acadêmica enfrentada por estudantes com TDAH, e o anterior sobre os preditores de sucesso. O anterior, né, que aborda sobre esses preditores de sucesso acadêmico para calouros com TDAH, foi a terceira referência dessa lista, e esse em questão, que fala sobre as dificuldades acadêmicas enfrentadas por estudantes com TDAH, foi utilizado o quarto.